22 anos visitamos. Nos envolvemos. Também choramos. Mas sorrimos muito com nossos entrevistados. Conhecemos verdadeiros heróis anônimos. Certamente aprendemos mais do que ensinamos. Ah, alguns desafios, hein? Vestimos a mesma camisa. Abraçamos causas. Mas só sei dizer uma coisa, que tudo isso valeu a pena. E com a mesma dedicação, começamos nossa segunda temporada na Rede Super de televisão. Trataremos de assuntos do cotidiano e ordem social. E para abrirmos com chave de ouro, eu recebo Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, ex-ministra do Meio Ambiente, senadora, casada, mãe de 4 filhos. Senadora, a senhora tem uma história de muitas lutas, mas também muitas conquistas. É uma influenciadora. Mas quem é a mulher Marina Silva? Bem, primeiro eu acho que tem essa coisa mesmo também, um pouco da determinação, né? Sempre que as pessoas me perguntam Marina por Marina, eu sempre digo que sou uma mulher movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas invisíveis que estão dentro da gente, muitas vezes como o medo, a insegurança, o desamparo, a dúvida, e a determinação para escalar as montanhas que só a gente pode escalar. Porque eu sempre digo que Deus faz o impossível, mas o possível a gente tem que fazer. Então acho que a mulher Marina Silva é um misto dessas duas coisas. Senadora, o que contribuiu à sua juventude, adolescência, né? A senhora aprendeu a lidar com sofrimento tão nova. E hoje a senhora acredita que quem é Marina Silva hoje tem tudo a ver com o seu passado? Com certeza. Eu acho que... Primeiro porque a gente é um pouco daquilo que a gente foi de bebê aos 7 anos de idade, né? Mas eu fui uma criança muito acolhida, muito amada, né? Eu vivi com os meus pais, enfim, meu pai e minha mãe, até mais ou menos os 5 anos de idade. Mas eu era apaixonada pela minha avó, a mãe do meu pai. E com 5 anos de idade eu fui morar com a minha avó, né? E fiquei com ela até os 16 anos. Né? Era uma criança que tinha um universo simbólico muito, digamos assim, muito rico. Tinha uma coleção de 12 bonecas de pano que minha avó fez para mim e brincava muito com elas. Minha avó contava muita história, lia literatura de cordel. Eu vivia numa casinha de palha, uma casa com gente de idade e uma criança. E essas pessoas, além de me amarem muito, elas também me estimulavam muito. E então eu acho que de alguma forma, em algum lugar, Deus foi cuidando de mim, assim, emocionalmente, para ter algumas fortalezas, né? Eu digo que eu tenho um espírito forte dentro de um corpo frágil,
para que eu tenha a noção de limite. Acho que foi uma estratégia de Deus. E falando sobre fragilidade, né, senadora? A senhora enfrentou 5 malárias, 13 hepatites e uma leishmaniose. A senhora se considera um milagre hoje, estar viva, estar aqui? Ah, com certeza. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que não tenho o direito de não acreditar na graça de Deus na minha vida. Porque além dessas 5 malárias e 3 hepatites, leishmaniose, eu ainda tive que enfrentar uma contaminação com metais pesados, que foi muito grave. E boa parte, né, da minha vida, depois dos 14 anos, foi enfrentando esses problemas de saúde em alguns momentos, com diagnósticos de que já não tinha mais esperança, como foi na primeira vez que peguei hepatite e me deram remédio para malária. Então eu fiquei muito doente, porque quando você está com malária, você já fica com o fígado sobrecarregado. E o remédio para malária atinge muito você. Mas você com hepatite, tomar remédio para malária, aí é uma dose letal. Então foi nesse período que eu fiquei muito doente, dos 14 aos 16 anos, eu fiquei muito frágil, tinha muita dificuldade para me alimentar, tudo que eu comia me dava muito problema, não produzia as enzimas digestivas, né? Então foi muito difícil tudo, mas sempre acreditando muito. Cada não que eu recebia da medicina, eu não acreditava naquilo, né? E me pegava muito a minha fé. Foi assim em 75, quando eu saí analfabeta aos 16 anos para estudar em Rio Branco. Foi assim em 79, quando eu peguei hepatite pela segunda vez. Porque a senhora precisou interromper os seus estudos, né? Em 79 foi. Eu ia fazer o vestibular e aí peguei hepatite de novo. Aí o médico falou que parecia que eu tinha uma cirrose e que talvez não tivesse mais saída para mim. Aí eu pedi para sair do hospital com 19 anos, ele não queria deixar, eu insisti, ele falou que eu tinha que me responsabilizar. Eu fui lá, assinei um documento, saí do hospital, aí fui lá no Palácio do Bispo Dom Moacir para tentar falar com ele, para pedir ajuda, né? E quando eu cheguei lá, eu nunca esqueço como é que foi esse momento. Eu conhecia porque eu tinha morado já no convento, na Casa Madre Elisa, e sempre nos finais de anos ele celebrava as missas lá na capela da igreja lá do convento que eu morava. E eu vou pedir ajuda para ele. E quando eu cheguei lá, eu falei com a moça, né, que eu queria falar com o Dom Moacir, e ela falou: minha filha, mas não é assim não, era freira, né? Tem que marcar uma audiência, enfim. Aí eu falei: mas eu preciso falar com ele agora, né? Quando eu estava falando isso, eu escutei assim uma voz grave vindo do corredor, né, dizendo: o que é, Maria? O que essa moça quer? Aí ela quer falar com o senhor, eu estou dizendo para ela que tem que marcar, né? Aí ele já se encostou assim no balcão e falou: o que é, minha filha? Aí eu já fui assim, falando igual uma metralhadora, né? Eu estou muito doente, o médico disse que acho que eu estou com cirrose, que não vou morrer, e eu queria que o senhor me ajudasse a ir para São Paulo. Aí ele disse: se você conseguir a passagem, eu consigo o hospital. E foi assim que eu enfrentei esse momento difícil. Fiquei 3 meses em São Paulo, fazendo um tratamento lá no Hospital São Camilo. E estou aqui para contar essa história numa situação que era muito delicada. Senadora, a senhora foi alfabetizada aos 16 anos. Isso quis dizer que a senhora não desistiu da educação. Quando a senhora lutou, né, para estudar, terminar o 2º grau, passou na Faculdade de História da Universidade Federal do Acre, a senhora pensava muito na sua família, em dar uma condição melhor, pela vida simples que a senhora viveu? Eu sempre pensei, sim, em ajudar meu pai, ajudar minhas irmãs, né, meu irmão. Minha família, de fato, é uma família muito humilde, né? Ninguém conseguiu estudar, nenhuma das minhas irmãs, nem o meu irmão. Tenho algumas irmãs que trabalham ainda na agricultura, no lugar onde nós nascemos. Meu irmão trabalha como motorista, ele é professor de uma autoescola hoje, algumas trabalham como doméstica. E meu pai trabalhava, né, na roça naquela época e no seringal ainda. Então eu sempre imaginava que se algum dia eu tivesse, né, alguma coisa que repartir, eu repartiria. E nunca me esqueço que o meu primeiro salário, que não era nem o salário mínimo naquela época, né, como doméstica, eu juntei uma parte
e levei um presente para o meu pai, que era uma rede, quando eu fui visitá-lo lá no Seringal que a gente morava. E desde essa época que eu acho que de alguma forma sou uma espécie de esteio da família, né? Ajudo meus sobrinhos, minhas irmãs, meu pai, minhas tias, que já são de idade, mas sempre com os meus próprios recursos, com o meu salário, né? Graças a Deus, nunca utilizei de nenhuma influência para ficar empregando parente, até porque são pessoas muito simples que nunca estudaram, né? Hoje meus sobrinhos, alguns deles têm um trabalho, mas também é graças aos seus próprios méritos. Quando a senhora conquista algo e chega para sua família e consegue entregar esse algo, qual é o seu sentimento? É de gratidão. E eu nem sinto assim que eu estou entregando, sabe? Eu sinto que eu estou devolvendo. Eu sempre fui muito apoiada pela minha família, pelo meu pai, pelas minhas irmãs, eu sou casada pela segunda vez, né? Meu primeiro casamento durou 5 anos e nós nos separamos, eu ainda era muito jovem, casei pela segunda vez, estou há 23 anos casada com o pai das minhas 2 filhas, o Fábio, mas sempre as pessoas com as quais eu convivia me ajudaram muito. Então, graças a Deus, é uma sensação prazerosa, né, de que você está ali também devolvendo um pouco do investimento que as pessoas fazem em você. É uma coisa afetuosa, não é uma troca, né, e nem também é uma coisa dadivosa, assim, não tem uma relação de troca mesmo, é gratificante. Senadora, e falando um pouco sobre casamento e filhos, a senhora tem uma agenda lotada, sempre bem solicitada, muito solicitada. Como é que a senhora consegue distribuir esse tempo? É um manejo difícil, mas usando aqui a linguagem do ambientalismo, há um esforço para que seja sustentável. Tem essa história de que a gente deve dar qualidade aos momentos que está junto, né? E a minha família sempre, enfim, teve esse lado meu, né, de que quando os meus filhos nasceram eu já era assim, já era uma pessoa envolvida na militância. O Danilo e a Shalom cresceram indo para as assembleias, nas universidades, nos sindicatos, desde pequenininhos comigo. A Moara e a Maiara também. Então, com esse suporte da família, acaba que eles sempre têm a presença de alguém que está ali dando um apoio, um suporte, um cuidado, um amparo, mas eu também estou inserida ali o tempo todo, porque são pessoas que gostam muito de mim e que fazem essa, digamos assim, essa transição entre a minha ausência e a minha presença, não é? Mas não é fácil, às vezes eles sentem falta, eu sinto a falta deles, e a gente, quando é mãe, a gente tem essa mania de onipotência, né? Às vezes eu chego em casa, estou cansada, tá tudo bem, mas você quer ter a sensação de que você está fazendo alguma coisa. Aí você começa a botar um prato, uma coisa na mesa, só para parecer que você também está fazendo, né? Isso, às vezes é mais difícil para mim do que para eles, eu acho. Senadora, a senhora, além de tantos dons, né, gosta de escrever. Eu queria que a senhora comentasse algo. Não sou Cyrano de Bergerac para disfarçar meus parcos encantos por trás do magnífico dom da escrita, resvalando de mim seu olhar para fixá-lo no deslumbrante desenho da palavra que letra a letra se dita, escrita, espelho da voz que nos reflete e conflita. Como é que foi? Qual foi a inspiração? Eu acho que tem a ver com esses 52 anos que eu acabo de fazer agora. E ultimamente tem tido uma pressão assim de leve das pessoas, porque eu tenho um problema grave de alergia, né? Então eu nunca uso maquiagem, porque às vezes me dá sensação de falta de ar. Ainda não consegui um produto que, sim, 100% eu me sinta segura. Já teve momentos em que você vai gravar uma coisa, começa a coçar os olhos, começa a pinicar a pele, tem que parar. Então eu não uso maquiagem. E aí começou uma cobrança, assim, de que tem que maquiar, tem que isso, tem que aquilo, tem que disfarçar uma ruga, tem que disfarçar não sei o quê. A exigência. Eu estou dizendo isso agora. Sim. Quando eu fiz a poesia, eu não parei para pensar se era isso ou não era. Mas, assim, um pouco essa coisa, né, do escritor que não era tão bonito, era narigudo, era feio, e que de repente ele consegue
pelo dom da escrita, né, ele consegue conquistar o coração da amada através de uma outra pessoa, que era um jovem também bonito, mas que não tinha esse dom. E ele é que escrevia as cartas de amor, e a moça acaba se apaixonando pelo bonito, mas em função também da palavra bem articulada. Da profundidade que ele tinha. Do outro, né? E aí, como eu não tenho talvez esse dom com tanta... Enfim, tem os mistérios da poesia aí que não se explicam. Tem, sim. Mas eu agora é que pensei nessa história aí, de que talvez de ter que disfarçar os parcos encantos pelo dom da escrita. Da escrita. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e eu te espero no próximo bloco, continuando esse bate-papo tão gostoso com a senadora Marina Silva. Estamos de volta com a nossa entrevista com a senadora Marina Silva, que foi eleita a mais jovem senadora da história em 1994, com apenas 36 anos de idade. Senadora, como a senhora explica a ausência das mulheres nesse envolvimento da política? De fato é algo muito curioso, porque nós somos mais de 50% da população e a nossa representação no Congresso Nacional é muito pequena se comparado à quantidade de mulheres que temos no nosso país. Né? Quando eu entrei, era em torno de 14% a representação das mulheres na Câmara dos Deputados. E no Senado isso era bem menor ainda. Né? Então, acho que nós estamos conseguindo aos poucos mudar esse quadro de ausência das mulheres nos processos de liderança, quer na política, dentro das empresas, dentro das instituições públicas, mas ele ainda é muito aquém da nossa capacidade, né, de contribuição. Agora, se nós pensarmos historicamente, nós vamos perceber que as mulheres avançaram significativamente nos últimos 60, 70 anos. Se considerarmos que durante milhares de anos nós fomos consideradas como incapazes, que éramos tuteladas, inclusive pelos homens, seja o pai, o marido, ou o irmão mais velho, um ser inferior, não é? E não tínhamos acesso à escola, à educação, a nenhum tipo de preparação para exercer nenhuma função de liderança, nós avançamos significativamente. Conseguimos em menos de um século, não é, debelar dificuldades e discriminações de milhares e milhares de séculos. E eu sempre digo, né, que a civilização vinha caminhando apenas sobre uma perna, portanto manquejando, e que agora começa um processo de equilíbrio. Porque o equilíbrio não é só de termos a presença da mulher, é a contribuição que o olhar feminino, a escuta feminina é capaz de agregar para a política e para os processos de liderança e de tomada de decisão. A mulher é mais inclusiva, a mulher tem mais facilidade para negociação, aposta mais no convencimento do que no conflito, tem mais facilidade de dividir a autoria das coisas. Então, acho que a humanidade vinha perdendo muito, né, com essa, digamos assim, essa apartação. Agora, as mulheres aprendem muito rápido e começam a dar a sua contribuição, inclusive na política. Mas como é que nós podemos fomentar essa ação da mulher sem incentivar o feminismo? Eu acho que nós podemos sim participar, enfim, dos processos de liderança, sem perder a perspectiva do feminino, né? E toda luta no seu começo, ela tem que ser um pouco adensada. Acho que essa coisa de enfatizar no feminino, com as lutas voltadas para uma visão mais feminista das coisas, foram necessárias, porque naquele momento era tudo tão discriminado, era tudo tão violento contra as mulheres, que tinha que mesmo ter algum tipo de embate. Eu acho que agora é o momento também de buscarmos o equilíbrio, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do olhar que se completa e não que se contrapõe. Eu acho que é muito mais uma visão de troca do que de oposição, porque só é possível também trocar no diferente. Não é que a visão racionalista dos homens, a sua tendência à disputa, à conquista, seja uma coisa ruim. Não é isso. É que é a forma do feminino, é a forma da visão até mesmo cartesiana, que se expressa muito mais no embate masculino. E eu acho que a mulher tem uma postura mais acolhedora. Quando você se coloca nessa perspectiva de troca, você estabelece um encontro, e desse encontro nasce um terceiro, que é algo mais equilibrado, né? É necessário
digamos, o olhar da mulher, mas é necessário também o olhar do masculino, a ação do feminino e do masculino numa ação de complementariedade. Um completa o outro, né, senadora? Quando a senhora fala, vamos parar com os debates e entrar nos embates, a senhora quer dizer o seguinte, vamos sair um pouco do campo da teoria e entrarmos na ação? Na verdade, o que eu disse é vamos parar com a perspectiva do embate e promover o debate, né? Porque a política, às vezes, é percebida como um espaço também de destruição, da disputa pela disputa, desqualificação pela desqualificação. As pessoas, às vezes, parece que não estão debatendo ideias, estão combatendo as pessoas. E eu entendo já há muito tempo que nós não temos que nos colocar nessa perspectiva de sermos inimigos dos nossos oponentes ou dos nossos adversários. Eu sempre digo que eu não sou inimiga da ministra Dilma, nem do governador Serra, nem do Ciro Gomes, que aliás é meu amigo, o Ciro. Eu estou defendendo um ponto de vista diferente, né? Mas isso não me dá o direito de falar qualquer coisa a respeito deles. E eu acho que a política, ainda que uma parte dos líderes não façam eles mesmos a baixaria, a agressão, eles terceirizam a baixaria e a agressão para que os seus repetidores façam isso de uma forma muito pior, que é nas escondidas, de forma distorcida, resvalada, que tem um bom componente de covardia em tudo isso, né? Eu fui vítima em alguns momentos desse tipo de política, eu sempre peço a Deus que me ajude e dê sabedoria para fazer um debate honesto, com firmeza, né, com a contundência necessária quando tiver que ser, mas com muita honestidade, inclusive com os meus opositores. Senadora, a senhora considera que um dos momentos mais difíceis da sua vida política foi a saída do PT após 30 anos? Foi um momento muito difícil. Acho que eu tive 3 momentos assim de muita dificuldade na minha vida. Uma foi a perda da morte da minha mãe, quando teve a morte da minha mãe. Isso foi com 15 anos e que a senhora teve que assumir, né? Isso, aos 14 anos. A criação dos seus irmãos, o sustento da casa. E uma família pobre, no meio da floresta, com 8 filhos. E a minha mãe era uma figura muito forte para todos nós, inclusive para o meu pai. Eu sou de uma família de matriarcas e a minha mãe era matriarca da família. Depois, quando eu perdi o Chico Mendes, foi um momento de tristeza. E obviamente que essa decisão de sair do Partido dos Trabalhadores foi uma decisão muito difícil e com uma dose de sofrimento muito grande, né? E o que me deu força para tomar essa decisão foi a possibilidade de que fazendo esse gesto eu estaria contribuindo mais com o alcance daquilo que eu considero ser os melhores desafios para o Brasil no século XXI, que é a busca de um modelo de desenvolvimento que valorize a proteção dos recursos naturais, que seja capaz de usar esses recursos com sabedoria para prover aquilo que a gente precisa para gerar emprego, saúde, educação, segurança, melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas fazer tudo isso com o cuidado de manter essas imensas riquezas e belezas que são, digamos assim, a base de todo o nosso desenvolvimento. Então, por acreditar que dentro da estrutura a que eu pertencia durante todos esses anos, eu já não tinha mais o espaço necessário para dar continuidade a essa luta, foi que eu considerei a saída, né? Não para ser candidata a presidente da República, mas para me juntar com aqueles que já estavam convencidos de que o caminho para o Brasil era o caminho do desenvolvimento sustentável. Foi uma discussão difícil com meus companheiros do PT, né? Eu tenho pessoas que fazem parte da minha vida no Acre, Jorge Viana, Tião Viana, Binho, tanta gente no plano nacional, tenho pessoas que eu tenho muito respeito e carinho por essas pessoas, né? Então era uma apartação de 30 anos da minha vida. Minha filha mais velha tem 28 anos e o PT tem 30 anos na minha vida. Então tem uma história mesmo. É uma história de construção, de muito trabalho, de muito investimento, né? Eu tenho uma relação de respeito, carinho, gratidão com o presidente Lula, que me chamou para fazer parte do seu governo durante 5 anos e meio. E a minha saída do governo também foi de muito sofrimento. Eu saí porque entendi que era a melhor forma de ajudar o país e de ajudar o governo e o próprio presidente. Porque acho que se não tivesse saído, a pressão era tanta em cima do presidente que ele ia ter que revogar as medidas de combate ao desmatamento. E o desmatamento ia voltar a crescer na Amazônia de forma vergonhosa depois de ter caído 3 anos consecutivos. Com a saída houve uma manifestação muito vigorosa da opinião pública, apoiando as medidas que eu havia tomado juntamente com ele, e ele se sentiu respaldado para mantê-las, e o desmatamento continua caindo até hoje.
Então valeu a pena. Valeu a pena. Não existe arrependimento. De ter saído, não. Pelo contrário, hoje eu tenho a convicção de que foi a coisa mais certa que eu fiz. Porque você ficar na cadeira de ministro é para trabalhar, não é para esquentar a cadeira, como diz lá na minha região. E percebendo que estava em risco algo muito grande, inclusive politicamente também, teria sido um desastre se tivesse revogado as medidas por pressão do governo do Mato Grosso, de Rondônia e dos setores mais retrógrados do agronegócio brasileiro. E naquela oportunidade a saída foi dolorosa, acho que, enfim, principalmente para mim, né? Não sei como é que o governo recebeu, mas eu acho que foi importante. Senadora, a senhora diz o seguinte: quero ser mantenedora de utopias e mobilizar as pessoas. A gente estava conversando que a senhora é uma discípula desse pensamento, né? Uhum. Eu, quando era jovem, tive bons mantenedores de utopia. O próprio presidente Lula, com a sua luta sindical, a construção do PT, muita gente boa nutriram a nossa juventude com o seu olhar, com a sua contribuição teórica, política, social. E aos 52 anos eu quero me colocar nesse lugar. Obviamente que não com a mesma competência e sem o brilhantismo que eles tiveram. Mas eu aprendi que você tem que dar a sua contribuição no tamanho em que você pode. O importante é que você não se recuse a fazer, não se recuse a esse chamado. E o chamado é o quê? É o que a história pede do indivíduo naquele momento, né? E durante esses 30 anos de militância social, eu tenho me dedicado à defesa dos direitos humanos, da saúde, da educação e principalmente à defesa do meio ambiente. Eu acho que esse era o momento de, enfim, me colocar a serviço também de um projeto político que agregue e congregue os jovens, porque a minha geração, teve a contribuição dessas pessoas. Elas estavam ali com a gente, mostrando que as coisas eram difíceis, mas não eram impossíveis de serem realizadas. A conquista da democracia no Brasil foi uma luta desses gigantes que, junto com os jovens sonhadores e ousados que eram, reconquistaram a democracia para o nosso país. Um grande legado. Qual é o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Qual é a mudança que nós estamos promovendo hoje para que no futuro deles eles possam se orgulhar desse passado? Eu quero que esse presente que nós estamos vivendo agora, eu, você, possa ser um momento que os nossos filhos, nossos netos e bisnetos tenham razão para se orgulhar. No terceiro bloco nós vamos falar sobre meio ambiente e como a igreja pode se envolver no desafio do desenvolvimento sustentável. Não saia daí. Entre muitos prêmios nacionais e internacionais, Marina Silva foi escolhida pelo jornal britânico The Guardian em 2007, uma das 50 pessoas capazes de salvar o planeta. Senadora, essa paixão pelo meio ambiente, ela veio antes ou depois de Chico Mendes? Eu acho que ela já estava dentro de mim o tempo todo, porque eu, como eu disse, nasci e me criei na floresta e durante esse período todo eu convivi muito com a natureza, com os rios, os igarapés, principalmente os igarapés, né, os animais, as árvores, as plantas. Eu tive um tio que foi muito importante na minha vida, que foi criado com os índios e que aprendeu muito os segredos da floresta com os índios. Eu acho que de alguma forma ele passou isso para mim. Mas o despertar mesmo dessa consciência como militância e atividade política foi com o Chico Mendes, né? Era algo que eu vivia como indivíduo, mas fazer com que isso transitasse para um espaço de militância social foi graças ao Chico Mendes e o envolvimento com a teologia da libertação. Na sua vida, quem foi Chico Mendes? Chico Mendes foi um professor, um irmão mais velho. Talvez um mentor? Com certeza, também um mentor. Alguém que me ensinou que as coisas todas estavam ligadas. A defesa da melhoria da vida das pessoas, dos direitos, a defesa da floresta, dos rios, do ar puro que a gente respira, tudo era uma coisa só. E o Chico era uma pessoa que tinha uma facilidade enorme de comunicar, era uma pessoa que conversava. Ele era muito ruim de discurso, mas era muito bom de conversa. E eu aprendi muita coisa com ele, inclusive esse olhar mais cuidadoso para a política, ver a política como um espaço de serviço e não de serviço, né? Ver a política como um espaço de construção e não apenas de destruição. Que eu acho que essa coisa, essa política
intoxicada, né, de muita ambição do poder pelo poder, isso é muito ruim. Eu aprendi com o Chico e com muitas pessoas que foram meus mentores, né, essa política com P maiúsculo, que eu acho que é muito boa para o país e para o mundo. Senadora, como incentivar o desenvolvimento sem precisar prejudicar o nosso planeta? É o grande desafio da humanidade nesse início de século. Até agora nós nos desenvolvemos em cima de uma visão duplamente errada, de que os recursos naturais eram infinitos e de que o desenvolvimento era um processo natural e linear. Hoje nós sabemos que os recursos naturais são finitos, que o uso insustentável desses recursos podem levar à sua escassez, e a escassez desses recursos pode prejudicar o equilíbrio da própria vida no planeta, como é o caso do que está acontecendo com a mudança da temperatura em função da alteração do sistema climático. A escassez dos recursos naturais pode nos levar a prejuízos enormes no que diz respeito aos processos econômicos. Há uma estimativa de que podemos perder entre 20% e 30% do PIB do planeta se continuar o aquecimento global. Então nós estamos diante de uma crise sem precedentes, que é a crise ambiental. Eu chamo uma espécie de Armagedon ambiental, a crise de todas as crises, a partir da qual, se nós não resolvermos o problema das mudanças climáticas e passarmos de 2 graus nesse aumento de temperatura, a gente pode entrar num processo de declínio e com isso desconstituir as condições que viabilizam a vida na Terra. Isso não é algo, meu Deus, eu não consigo nem imaginar tudo isso. Então o grande desafio é a mudança de modelo de desenvolvimento. Primeiro, ter a consciência de que os recursos naturais são finitos. Segundo, de que esse modelo é um modelo predatório que leva à finitude das condições que promovem a vida no planeta. E o terceiro passo é o que fazer para mudar isso. E a ideia que surgiu a partir da década de 80 é a ideia da sustentabilidade, ou seja, usar com sabedoria os recursos, manejar esses recursos de forma tal que eles possam ser utilizados hoje para atender às nossas legítimas necessidades, sem prejudicar os direitos daqueles que ainda não nasceram. E aí eu gosto muito da metáfora de Abraão, que com 100 anos plantou um bosque em Beceba, ou seja, sinalizando um compromisso de uma aliança intergeracional. Eu não estou preocupado apenas comigo, eu estou preocupado com meus filhos, com os meus netos, com aqueles que ainda não nasceram. Senadora, eu gosto muito de uma frase que a senhora usa, dizendo que é discrepante dizermos que amamos o Criador sem cuidar da sua criação. Como que a senhora identifica uma pessoa que tem essa consciência? É raro isso ou não? Nós estamos muito distante de adquirirmos uma consciência conservacionista? Eu acho que nós estamos num processo avançado de conquista dessa consciência. Como eu disse, até bem pouco tempo a gente tinha aquela visão equivocada de que o homem deve dominar a terra e tudo que nela há de forma descuidada, né? E eu gosto muito da palavra de Jesus quando ele diz que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Porque da mesma forma que lá no Gênesis diz, né, no versículo 28 do capítulo 1, que o homem deveria dominar a terra e tudo que nela há, lá no Gênesis 2, no versículo 15, ele diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para cultivar e cuidar. Esse cuidado foi esquecido durante muitos anos. E agora, não é, nós estamos resgatando o princípio do cuidado. Essa consciência começa a surgir em todos os setores, nas empresas, dentro da academia já há mais tempo, dos movimentos sociais e dentro das igrejas também. Agora, de fato, às vezes eu fico pensando, por que só agora que a gente está despertando para isso, né? Se sempre esteve lá, já estava lá no Gênesis, no Pentateuco, todos os cuidados com a natureza, com as florestas, com os animais, o cuidado com as riquezas que Deus nos deu, o jardim do Éden, que tinha toda a harmonia, né? E que foi quebrada com a queda dos nossos primeiros pais. Essa consciência tem sido aumentada. Agora, o que precisa acompanhar essa consciência é a mudança de atitude. Porque às vezes até você tem a consciência, mas continua com os velhos hábitos, não é? E eu sempre digo, é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no seu próprio ambiente, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua rua, na sua comunidade. Senadora, a senhora acredita que o assunto do meio ambiente é de responsabilidade de todos nós?
quanto mais os cristãos, né, que dizem que amam o Criador. Como é que a senhora vê o envolvimento da igreja nessa questão que é tão importante? Bem, primeiro eu vejo como uma responsabilidade dupla. A responsabilidade como indivíduo, porque cada um deve cuidar, não é, da natureza, porque ela é a base do nosso desenvolvimento, é ela que promove o equilíbrio para que estejamos aqui. Agora, a igreja tem um papel fundamental, até porque, como eu digo, é uma contradição você dizer que ama o Criador e não respeitar a criação. E tanto é assim que tudo já está lá no Pentateuco, né? Tem um versículo, acho que é no livro do Levítico, que diz que quando você achar uma ave com os filhotes, não deveria matar a mãe com os filhotes. Quando você conquistar uma cidade, você não deveria derrubar o seu arvoredo. Tem uma série de medidas e de cuidados com o meio ambiente que estão presentes ali dentro dos próprios ensinamentos da Bíblia. E, no meu entendimento, a tradução de tudo isso é você ser capaz de ter uma escola bíblica dominical que, ao falar de determinados temas, você coloca ali a preocupação com a natureza, com a proteção do meio ambiente. Às vezes você tem comunidades que não têm saneamento básico, às vezes você tem comunidades rurais que não têm a mínima orientação para o uso de agrotóxico. A igreja tem um papel importante na formação do cidadão e da cidadã ambientalmente responsável, socialmente responsável, né? Até porque no livro de Romanos está dito que toda a criação geme esperando ser resgatada. O resgate não é só para o ser humano. Quando nós caímos, junto com os nossos primeiros pais, lá no Éden, toda a criação caiu, e caiu por nossa causa. Logo, a obra de resgate é para toda a criação, não apenas para o homem. Deus trabalha o tempo todo com a organização. Ele nunca mostrou, né, ao longo da história da sua criação, um momento de desorganização, de confusão. Como redimir o caos Brasilis? Em alguns momentos a gente vive momentos de verdadeiros caos na nossa vida política, social e até individual. E o Brasil acho que viveu um momento de grande caos, de desorganização, que foi quando perdemos a nossa democracia. Mas graças a Deus ela foi restabelecida, reconstruímos as instituições democráticas e hoje o que nós precisamos fazer é colocar essas instituições a serviço do combate de algumas mazelas que ainda nos perseguem, como é o caso da corrupção. Mas existe uma ordem no caos também, né? Dizem que existe o modelo caótico e o modelo caórdico. E eu espero que essa ordem possa também se estabelecer no caos, com um olhar mais cuidadoso das pessoas, né? Com um compromisso maior no estabelecimento da verdade, da honestidade, com uma participação mais efetiva da sociedade nos mecanismos de controle. E a igreja pode sim dar uma contribuição em tudo isso, na formação de uma visão crítica do cidadão, do cristão. Porque muitas vezes a gente aprofunda muito os valores morais, os valores da espiritualidade, mas no que concerne ao cuidado com a nossa participação política, esse assunto parece que vira um tabu, vira algo que a igreja até tem medo de tocar no assunto. E eu não estou falando em política partidária, eu estou falando de política com consciência, né? O cristão ele deve fazer as suas escolhas orientado por valores, o valor da honestidade, o valor do trabalho, da competência, do envolvimento daquele que vai ser o seu representante. Bem, senadora, eu gostaria de lhe agradecer pela sua presença e agradecer também pela pessoa que a senhora é. Uma brasileira ética, correta, íntegra. Obrigada. E eu quero, assim, como cidadã e todo o Brasil, eu quero continuar aprendendo com o seu amor pelo Criador e pela criação. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço poder interagir com você e os nossos telespectadores. Eu gostei muito da palavra que o irmão me disse ainda há pouco, né? De que essa luta em defesa do desenvolvimento sustentável é como se fosse uma luta de Davi contra Golias, onde o Golias é o modelo predatório e o Davi é o esforço do cuidado com a natureza, com a vida, o respeito pelo Criador e pela criação. Muito obrigada. E você, eu te espero em nosso próximo encontro.